Se não fosse complicado, não tinha pastores na televisão se revezando noite e dia, dizendo: eu sei como resolver os problemas da sua vida. Se fosse complicado, essa turma toda, inclusive eu, estava desempregado. Mais pessoas vão passar pela vida com sofreguidão do que com paz. Inclusive tem uma música popular brasileira que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, grande filósofo francês, escreveu o Contrato Social. Jean-Jacques Rousseau teve 5 filhos, com um amante que ele tinha em Paris, e ele deu os 5 filhos para um orfanato. E teve a cara de pau de escrever um livro chamado Emílio, sobre educação de crianças. Eu conheço filhos de pastores, de atrizes. No dia em que o Michael Jackson, outro exemplo, morreu também uma atriz famosíssima que fez aquele filme As Panteras. Todo mundo sabe, hein? A ponta da língua. E foi dado permissão especial para o seu filho, que estava preso por drogas, para ir assistir o funeral da mãe. Viver não é fácil, é complicado. E você diz: quais são alguns dos problemas que nós temos para viver? São muitos. Viver não se reduz, não há mágica, não há segredo. Não existem 10 passos fáceis para vencer na vida, não existe. Viver é complicadíssimo, é complexo. Precisa de a vida inteira. E quando a gente começa a aprender a viver, aí morre. Agora que eu estou pegando o fio da meada, aí a gente já começa, aí tem Alzheimer. Mas eu podia hoje dizer o seguinte: existem quatro erros que nós cometemos na vida que são destrutivos para a vida. E quando eu digo 4, eu não estou sendo reducionista e simplista e dizer que são esses 4, pelo amor de Deus. Mas eu posso levantar 4 erros que são suscetíveis, todas as pessoas, que a gente muitas vezes cai neles, que a gente comete ao longo da nossa história de vida, que são destrutivos. Ser inconsequente, inconsequência. Ser vaidoso ou vaidosa. Ter sentimentos de autocomiseração. E não ter posicionamento na vida. 4. Vou repeti-los. Ser inconsequente. Ter vaidade. Abrigar sentimentos de autocomiseração. E não ter posicionamento na vida, não saber se posicionar. E é interessante que Jesus é esse modelo para nós, de vida, de comportamento, de estrutura humana.
E o texto nos diz que, e prestem atenção, que nós já estamos aqui no capítulo 7, próximos dos eventos que vão culminar com a morte de Jesus. Já existe uma antipatia, mas é preciso eu primeiro dar uma noção, mas muito básica, muito primária de geografia de Israel. Onde Jesus morava, Cafarnaum e redondezas, que Jesus morava em Cafarnaum. O lugar onde Jesus desenvolveu o seu ministério foi Cafarnaum. Cafarnaum estava para Israel o que o interior de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, está para o Brasil. Me perdoem a expressão, era o Cafundó. Então eu posso dizer o seguinte: Jesus estava nessa região lá de Cafarnaum, cuja área chamava-se Galileia. Jerusalém, que era a sede onde estava o templo, sede metropolitana, cidade grande, gente indo e vindo, sede do poder. Jerusalém estava numa região chamada Judeia. E Jesus só ia a Jerusalém poucas vezes. Ele foi poucas vezes. A Bíblia registra 3, no máximo 4 idas de Jesus a Jerusalém. Ele morava lá na Galileia. Mas a fama dele, os desdobramentos do ministério de Jesus tinham chegado já na Judéia, em Jerusalém. E Jesus estava lá, ele estava lá naquela região. E os irmãos de Jesus, que a Bíblia nos diz quem eles eram. Jesus tinha irmãos. Um se chamava Tiago, outro se chamava Judas, outro se chamava Simão. Os irmãos de Jesus foram a ele e disseram assim: cara, desculpe, Jesus, desculpe, eles não te chamaram de cara. Mano, irmãozinho, ô mano, se você quer acontecer, sai do interior de Alagoas e vai para a sede onde as coisas estão acontecendo. Vai para Jerusalém, sai da Galiléia e vai para a Judéia. É lá que está o burburinho, é lá onde tem gente. É lá que é a sede do poder. Sai daqui, cara, isso aqui é um fim de mundo. Vai para onde acontece. E Jesus disse: eu não vou. O texto diz que ele disse que não ia. Vocês vão, porque estava acontecendo uma festa que se chamava Festa dos Tabernáculos, que eu vou explicar agora para vocês que festa era essa. Os judeus tinham muitas festas religiosas, muitas. A principal, vocês sabem qual era? Qual era? Da Páscoa. A principal festa dos judeus era a Páscoa, que celebrava a saída do povo do Egito pela libertação de Moisés. Mas havia outras festas. Uma das outras festas que havia era a festa do Pentecoste, que era logo depois da Páscoa. Pentecoste celebrava os primeiros frutos, as colheitas, a abundância de Deus sobre Israel. E havia a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Por isso que eu vou explicar agora por que se chama de cabana. Porque em toda festa, e eu já estive em Israel na época da festa dos tabernáculos, os judeus construíam pequenas cabanas e saíam das suas casas e iam morar nessas cabanas, ou iam dormir nessas cabanas durante a festa, para eles se lembrarem
do tempo que eles andaram peregrinos no deserto e viveram em cabanas. E eu já fui agora, uma dessas viagens a única que eu fiz a Israel. Eu cheguei lá na época da festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E é interessante que judeus, por exemplo, que moram em edifícios, em prédios, como é que eles vão construir cabana? Constrói na área do lado de fora, no alpendre das casas, dos apartamentos. Então você vê, igual essas cabaninhas que menino faz para brincar em casa, sabe? Constrói aquilo ali e vão para lá, ainda hoje. Por isso é que se chama de cabanas, para eles lembrarem que viveram em cabanas, moraram em tendas. Inclusive, uma outra tradução poderia ser isso: a festa das tendas. Morar em tenda, morar numa cabana, numa barraca. Festa do camping. Tudo vale, é isso. Esse é o sentido. Vamos celebrar a festa do camping. Quer dizer, nós um dia vivemos em acampamento e vamos nos lembrar dessas nossas origens. Pois houve essa festa e os judeus todos iam em peregrinação para Jerusalém. E por isso que os irmãos disseram: se você quer acontecer, vai para Jerusalém nessa festa, porque está todo mundo indo para lá. Você fica aqui nesse fim de mundo, você não vai a lugar nenhum. E Jesus não permitiu que esses 4 perigos que todos correm na vida, os 4 perigos que todos correm na vida, lembram quais foram que eu falei? Ser inconsequente, ser vaidoso ou vaidosa, ter sentimento de autocomiseração e não ter posicionamento, estão claramente, nitidamente expostos aqui na vida de Jesus. Vamos ver o primeiro? Capítulo 7, você está com a sua Bíblia? Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Por quê? Porque ele não era inconsequente. Sabiam que queriam matá-lo. O que eu vou fazer lá? Ele sabia que a Judéia, a região de Jerusalém, era perigosa. Para que ser um inconsequente? Para que se expor desnecessariamente ao ódio dos religiosos? Para que ser um destrembelhado, querendo impor a sua presença no lugar onde ele não é bem-vindo? Inconsequência. A inconsequência muitas vezes é o problema do jovem. Tem um ditado popular que diz que jovem é ótimo para ser soldado e é péssimo para ser motorista. Porque para você ser soldado, você precisa ser inconsequente. Você precisa não ter muito receio de perder a vida, e jovem não tem. Corre riscos desnecessários, que para ser motorista não dá certo. Então assim, Jesus era um homem que era ciente da sua missão, ciente de que Deus era com ele, mas ele não se expunha desnecessariamente. Desce para Jerusalém, vai para a Judéia, sai daí da Galileia. Jesus disse: não, para que me expor? E o texto diz que ele foi deliberadamente que ele tomou essa decisão. Então vejam, queridos, que aqui tem uma questão que eu quero trazer para a nossa história.
Jesus foi corajoso? Ou foi covarde? Porque alguém diz assim: olha, lá estão querendo te pegar. Jesus disse: eu não vou. Alguém podia olhar para Jesus e dizer: covarde, por que você não vai? Porque existe uma linha muito fina que separa a coragem da prepotência. Muito fina. Muitas vezes os corajosos agem na sua coragem por causa da prepotência. Existe um fio de navalha entre ousadia e intempestividade. Aliás, eu posso até dizer que ousadia é gêmea univitelina da intempestividade. Andam juntas. E se você não tiver o máximo de cuidado, os ousados são intempestivos e perdem tudo. Essa é a lógica do jogo e da loteria. Cassino. A lógica do cassino é essa. Quanto mais você ganha, que é a lógica inclusive da bolsa de valores, quanto mais você ganha, mais ousado você vai se tornando, e quanto mais ousado você se torna, mais vulnerável você se torna também a perder. Então eu posso dizer que na história da humanidade, os ousados, os intempestivos, geralmente foram pessoas que acabaram inclusive se tornando tiranos, maus, ruins. Então eu digo assim, que coragem é uma virtude perigosíssima. O corajoso corre mais riscos do que o que não é muito corajoso. Que a gente está no trânsito, aí vem um motoboy daquele costurando o trânsito e fazendo mil marmotas, aí já é quase uma frase. Os meus filhos sabem isso desde que eles são pequenininhos. Que eu repito quase que automaticamente. Quando vem costurando o trânsito, eu digo assim: lá na frente morre, aí a mãe vai ficar perguntando: por que Deus fez isso com meu filho? Que não foi Deus. É que a intempestividade jogou ele na zona de risco. E isso Jesus mostrou com clareza. Seja ousado, vai, você. E Jesus, a Bíblia diz que ele deliberadamente disse: não vou ficar por aqui. Por quê? A segunda coisa que Jesus resistiu, segundo elemento que muitas vezes destrói a nossa vida, que eu falei, é a vaidade. E eu acho interessante isso. Os irmãos de Jesus se aproximaram dele e disseram assim: cara, agora eu vou usar, cara, vai, já tô. Cara, ninguém que deseja, versículo 4, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Isso aqui é óbvio, é lógico. Qualquer relações públicas, qualquer diretor de marketing, qualquer agenciador de artista, de pastor evangélico, qualquer um sabe que isso aqui é verdade. Você tem que sair daqui, você tem que ir para aí onde as coisas estão acontecendo, ficar aqui nesse segredo. Você é o cara. O que você está fazendo aqui? Você tem para ir onde estão as luzes da ribalta. Você tem que estar na boca do povo. Você tem que ser o popular. E os irmãos de Jesus lembram Jesus, e lembram com correção. Não existe futuro para projetos despretensiosos.
O despretensioso não vai a lugar nenhum. O despretensioso não vai a lugar nenhum. Em outras palavras, o que os irmãos estão dizendo para ele é o seguinte: assuma-se na grandeza que você é. Sai do anonimato. Vai para os lugares que vão tornar você notório. E Jesus podia mesmo ser um cara. Você sabia, se Jesus quisesse ser um cara vaidoso, besta, ele podia. Ou não? Se alguém chegasse para Jesus e dissesse assim: ó, Jesus, você sabia que Moisés foi o cara? Moisés foi o cara. Ele um dia afundou os exércitos poderosos da nação mais poderosa do mundo. Moisés um dia fez morrer Faraó e todos os seus exércitos. Sabe o que Jesus responderia? Grande coisa. Semana passada eu fiz morrer, sabe o que? Os exércitos de Satanás, que caíram no despenhadeiro, uma legião de demônios. Grande coisa. Pô, Jesus, olha, tem um cara na nossa história de Israel que ele foi o rei. Davi, ele sim, aquele assim, agregou todas as nossas tribos, formou um reino próspero, deixou os cofres da nação panturrados de dinheiro para o filho dele, Salomão. Ele foi o rei. Jesus disse: grande coisa, porque ele construiu um reino aqui na terra e o meu será um reino eterno. Jesus podia andar pela terra dizendo assim: qual de vocês aí, pobres mortais, já ouviu o céu se abrir, Deus gritar lá de cima e dizer assim: este é o meu filho amado em quem o meu coração está satisfeito, pois ele falou comigo. Apareça, Jesus, você é o cara, meu, rebenta, lute para ser o melhor. Não existe projeto para gente despretensiosa nesse mundo. Se assuma, vai para Jerusalém. Foi o que os irmãos falaram. Você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Lute para ser o melhor, seja o sucesso. Alguém já me perguntou e disse: pastor, e o que é sucesso? Queridos, eu acho interessante que a gente tem uma visão tão deturpada de sucesso, né? Nós temos uma visão deturpada de sucesso. Todo mundo querendo ser bem sucedido. Mas eu ainda não vi ninguém na hora da morte lamentando que não tenha passado mais tempo no escritório do que já passou. Pô, eu devia ter me dedicado mais ao meu escritório. Nunca. Na hora da morte, as pessoas geralmente lamentam pelas relações que eles perderam na vida. Então, quando uma pessoa me pergunta e diz assim: quem é um homem bem-sucedido? Eu digo assim: você quer saber o que é um homem ou uma mulher bem-sucedido? É uma pessoa com quem você não consegue almoçar sem que ele atenda pelo menos 6 vezes aquele maldito daquele celular. Cara, as pessoas mais bem-sucedidas que eu já conheci são um porre. Eu fui também na igreja de um pastor bem-sucedido. Me pegou no aeroporto, falando no celular, fez assim, ó. Eu entrei, e ele falando no celular, e ele, bem sucedido, né? Eu, tá legal. Entramos no carro, desligou, e aí, Ricardo, chegou, tudo bem? Eu digo, tudo bem, cara. Pera, só um minutinho. Cara, nós fomos do aeroporto à casa dele, e ele não teve 3 minutos para conversar comigo.
Isso é bem-sucedido. Quer ver uma pessoa bem-sucedida na vida? Quando as oscilações da Bolsa de Tóquio, que acontecem às 11 horas da noite, porque vocês sabem, né, que Tóquio, 11 horas da noite no Brasil, é 11 horas da manhã lá. Não deixam ele dormir a noite inteira. Isso é um cara bem-sucedido. Você sabe o que é uma pessoa bem-sucedida? É quando você se compara com um amigo da sua infância, que não ganhou tanto dinheiro quanto você, e você olha para ele e diz assim: coitado, tinha tanta esperança nesse cara. E você começa a medir as pessoas pelo que elas têm e não pelo que são. Você sabe o que é uma pessoa bem-sucedida? É quando você vai para a roda dos amigos dele e todo mundo só conversa futilidade. E você se pergunta e diz assim: cara, que tipo de pessoa eu estou me transformando? E ofereceram essa possibilidade para Jesus: seja um cara bem-sucedido. E a Bíblia diz que ele deliberadamente não quis ir. Não quis ir. Agora, eu posso dizer de verdade, sem ironia, o que é uma pessoa bem-sucedida? Deixa eu dizer o que é. Bem-sucedido é qualquer homem ou qualquer mulher que sabe lidar tanto com reconhecimento como com ingratidão. Porque na vida você vai ter reconhecimentos e ingratidões. Você sabe o que é uma pessoa bem-sucedida na vida? É uma pessoa que tem capacidade de lidar com triunfos e derrotas. Bem-sucedido é alguém que sabe lidar com reveses, com derrotas, com a mesma elegância que lida com vitórias. Sabe quem é bem-sucedido? É a pessoa que tem a capacidade de valorizar amigos, relacionamentos, que sabe ser leal, que tem bons motivos para ser leal aos seus amigos. Quem é bem-sucedido na vida é aquela pessoa que tem a capacidade de conviver com barulhos e com silêncios. E muito da nossa vida se dá na tranquilidade do dia a dia, nos espaços despretensiosos. Quando nada de excepcional nos acontece, quando não temos nada de magnífico ou de fantástico, que a única coisa que pode se dizer é que ele andou pela Galileia por um tempo. Fazendo o quê? Ninguém sabe. Não é importante. Quem é bem-sucedido na vida? Deixa eu dizer por último. Quem tem a capacidade de lidar com o imprevisto. Bem-sucedido não é quem ganha dinheiro, é quem sabe lidar com os imprevistos da vida. Porque nós sabemos lidar com as coisas previsíveis. Porque até a própria palavra está embutido na palavra. Uma coisa previsível é uma coisa para a qual você tem que se preparar, porque é previsível. A própria palavra indica, você previu, se antecipou. Agora, o que é o imprevisto? O imprevisto é aquilo que chega na nossa vida que a gente não tinha a menor ideia que ia chegar, que nós nunca nos preparamos para aquilo. E como é que eu lido com isso? São os imprevistos da vida. E Jesus lidou muito bem com isso. Ele foi um homem muito bem-sucedido, porque ele não deixou que os conceitos de sucesso do mundo chegassem nele. Ele tinha outros. Terceiro, eu falei que eu ia dar 4, né? Eu já dei o primeiro, que foi inconsequência.
intempestividade. Segundo, vaidade. Jesus não foi vaidoso, não se deixou contaminar pelas noções de sucesso que o mundo queria colocar em cima dele. Terceiro, Jesus não permitiu que as suas relações conflituosas o deixassem com sentimentos de autocomiseração. As suas relações conflituosas o deixassem com sentimento de autocomiseração. As relações de Jesus eram conflituosas, os irmãos não criam nele. E o versículo 7 fica claro, o mundo o odiava. Quer dizer, se por um lado ele é tentado à vaidade, por outro, ele é tentado à autocomiseração, que são dois lados de uma mesma moeda. E Jesus disse, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia. Vocês imaginam que há uma pessoa dizer isso? O mundo me odeia? Porque é próprio dos adolescentes serem exagerados, né? Ninguém me ama. Pessoa que está com sentimento de autocomiseração, geralmente é assim, absoluta nas suas frases. Ninguém me valoriza. Geralmente um dos exercícios de aconselhamento, quando uma pessoa chega e diz uma frase dessa, diz assim, peraí. Ninguém. Vamos fazer aqui um trabalho de joeirar. Não é possível que ninguém... Tem que ter alguém que gosta pelo menos um picototinho de nada de você. Tem que ter, não é possível. E Jesus diz assim, o mundo me odeia. O mundo me odeia. Isso aqui é prato cheio para cair na autocomiseração. Ninguém gosta de mim. Sou rejeitável. Não sou aceitável. E isso aqui é muito próprio para pessoas que passaram por... Quer dizer, esse sentimento, ele é muito peculiar de gente que passou por grandes decepções na vida. Você já imaginou um executivo de uma empresa, 35 anos trabalhando naquela empresa, e um dia ele recebe lá, ou ele é recebido por um executivo 20 anos mais novo do que ele, rapazinho, recém-formado, chega e diz assim, o senhor não é mais necessário na nossa empresa, passe no departamento pessoal que o senhor está despedido e pode buscar os seus direitos. Imagine como é que se sente uma pessoa dessa. Imagine como é que se sente uma mulher com 48 anos de idade, 50, que o marido diz assim, eu arranjei uma namorada, e aí a mulher diz assim, e qual a idade que ela tem? Ela tem 26. Não tem nem coragem de dizer assim, com todas as 26. E a mulher se olha no espelho e diz, eu já não presto mais, e ele está me trocando por outra. Eu não digo isso brincando, que isso aqui é um duro golpe na estima da pessoa. Na estima da pessoa. E aí eu digo isso porque eu já passei por isso. Não na relação conjugal, mas na minha relação pastoral. De pessoas chegarem para mim e dizerem assim, você não serve mais como meu pastor. Você não serve mais. Teve pessoas que saíram aqui da Bethesda dizendo assim, eu vim na Bethesda e você me fez perder o primeiro amor por Deus. Isso é um duro golpe no coração de um pastor. Você me fez perder o meu primeiro amor. Você tirou de mim o que eu tinha de precioso para Deus. Isso aí foi como se fosse um punhal entrando no meu peito. Eu sei o que é. Jesus sabia o que era ser odiado pelas pessoas, rejeitado, olhado com desprezo, olhado com desdém. As pessoas olhavam para ele com desdém. E eu estou dando exemplos, mas tem pessoas, queridos, negros,
que foram motivo de chacota, de apelidos perniciosos e de piadas de mau gosto. Pessoas negras que ouviram piadas racistas a vida inteira. Pessoas esteticamente que não são bonitas, que foram motivos de piada no colégio, que viveram como cidadãs e cidadãos de segunda classe por um mero detalhe estético, porque tinha um nariz mais torto, ou porque era meio estrábica, ou porque tinha um cabelo que não agradava à moda. Isso é um duro golpe na estima das pessoas. E ainda vai na igreja e o pastor diz assim: você é um pecador nojento que não vale nada. Como é que a pessoa se sente? Se sente o lixo do lixo, o nada do nada, o zero. Eu sou pobre, nasci num lugar pobre. Meu pai foi um homem que nunca cuidou de mim, eu nunca tive colo. Então, quando às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu não presto, esse sentimento de autocomiseração, eu entendo, e ele é destrutivo para a alma das pessoas, de menor valia, e que gera muitas vezes nas pessoas uma atitude servil, pequena. Mas Jesus, mesmo com essa sensação, e eu acho que aí é onde entra a mensagem do Evangelho, é que se ninguém, absolutamente ninguém gosta de você, a grande mensagem do Evangelho é: Deus ama você. Deus quer bem àqueles que a sociedade jogou na sarjeta e oferece um lugar na mesa, do lado dele, para aqueles que ninguém valorizou. E aquele que é o mais indigno de todo, ele chama de meu filho amado. Essa eu acho que é a mensagem mais linda do Evangelho. Que o mais pecador e o mais miserável de todos foi alvo da graça e do amor de Deus. E é essa a mensagem de Jesus. Pode ser que o mundo todo me odeia, mas Deus me ama e isso já é suficiente. E por último, eu coloquei para vocês que eram os 4 elementos que eu ia levantar hoje, catalogar. Primeiro, intempestividade, inconsequência, vaidade, autocomiseração e falta de posicionamento. Porque o texto diz que Jesus foi, ele disse que não ia, mas foi. E quando ele chega em Jerusalém, ele se nota, ele percebe, ele sabe que ele é o pomo da discórdia, que ele é motivo de fuxico, de boataria, de rumores, de disse-me-disse. Cadê ele? Cadê ele? E a multidão, havia boatos a respeito dele. Uns diziam: ele é um homem bom. Outros diziam: não, ele não presta. E aquela comoção de gente falando de Jesus aqui, falando acolá. E uma das coisas que eu acho que Jesus tinha que se assumir é que ele era controverso. Ele era controverso. Onde ele chegava, dividia-se o ambiente. Um dizia uma coisa, outro dizia. Aliás, ele ainda é. Ainda é. À menção de Jesus, opiniões divergem. Partidos racham, igrejas se dividem. O nome de Jesus causa ainda furor. Suscita opiniões as mais diversas. E, de novo, essa coisa de ser controverso é complicada. Porque Jesus nunca tentou ser politicamente correto. Jesus nunca tentou ser bonzinho com todo mundo. Ele era quem ele era.
Ele não tentava ganhar simpatias, não queria manter-se no cargo, não queria perder o fio cortante da sua palavra. Jesus decididamente não era murista. Você sabe de uma coisa que eu cheguei à conclusão estudando esse texto? Jesus jamais se candidataria a qualquer cargo político no Brasil. Jesus jamais seria candidato a nada no Brasil. Por quê, pastor? Porque para ser político no Brasil você tem que jogar fora os seus escrúpulos, tem que morder a língua. Por isso é que eu acho que parece que quanto mais com a língua presa o político for no Brasil, mais bem sucedido ele é. Língua e rabo presos, os dois. Porque aqui tem que negociar. Você tem que beijar a mão de corrupto, tem que abraçar desafetos políticos, você não pode se posicionar. Essa semana mesmo nós vimos um senador nosso dizer, em caráter irrevogável. E no dia seguinte, leu as palavras, botou o rabinho entre as pernas, e o irrevogável significou o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. Isso se chama lambibotas, carreirista, amorfo. E cá entre nós, queridos, isso não é peculiar da política, eu acho que isso é peculiar do ser humano, que quer galgar na vida, subir na vida. É mais fácil você ser do muro. Está de bem com todos, negocia com lá aqui, negocia com lá, não se posiciona sobre nada na vida, não tem uma palavra sim, sim, não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Sim, sim, não, não. Tinha uma senhora lá no Ceará que era muito amiga nossa, que ela dizia assim, pastor, às vezes eu penso que, sei lá, brincando, ela fazia isso brincando, às vezes eu penso que, sei lá. Jesus não era assim. Ele falava, o público rachava, gente ia embora, mas ele era íntegro consigo mesmo. Ele não era um oportunista, um carreirista, um pelego. Jesus não era pelego da religião. Conta-se que David Hume, famoso inglês, filósofo, ateu, caminhava um dia, dizem que isso é uma história verídica, que David Hume ia por uma das ruas de Londres caminhando apressado, e alguém aproximou-se de David Hume e disse, aonde você vai? Ele disse, eu vou ouvir hoje o pregador George Whitefield, grande pregador metodista, que empolgou o mundo nos seus dias. Onde você vai? Vou ouvir George Whitefield. E a pessoa retrucou, mas você não crê em nada do que ele prega. E David Hume teria respondido, mas ele crê. Em outras palavras, eu não creio, mas ele crê. E é empolgante ouvir alguém que prega o que crê. O que crê não é um cínico. Vou ouvi-lo porque ele prega o que crê. E quando Jesus terminava de pregar, as multidões ficavam absortas, olhando para ele e dizendo assim, este não é semelhante aos judeus, aos escribas, fariseus, ele prega com autoridade. Por que ele prega com autoridade? Porque ele se assume naquilo que crê. E assume
no que fala, aquilo que vive. Eu acho que um dos grandes problemas nossos hoje é que quando a gente ouve os cristãos modernos falarem, nós ficamos com uma pontinha de dúvida se eles realmente creem naquilo que eles dizem e se eles vivem ou procuram viver aquilo que eles afirmam crer. Deus nos ajude. 4 coisas na nossa vida que nos destroem se nós não tomarmos cuidado: inconsequência, intempestividade, arrogância, vaidade, autocomiseração e falta de posicionamento, de determinação naquilo que a gente diz e afirma a respeito de nós mesmos e da fé.